Então, é nesse ambiente da celebração da última Páscoa que Jesus, ele institui a ceia do Senhor. Antes, ele concede a graça de que entre aqueles que estavam ali houvesse uma autoconsciência da necessidade de fugir do pecado. Contudo, ele oferece a condição de que aquele que estava para o trair repensasse as suas ações, a fim de que não se tornasse objeto do juízo de Deus. Meus irmãos, é assim. Após comerem os elementos comuns da Páscoa, após degustarem do cordeiro de 1 ano e sem defeito assado, após provarem das ervas amargas, que simbolizavam o tempo em que os hebreus permaneceram como escravos lá no Egito, após degustarem os pães asmos e beberem do vinho que foi adicionado ao longo desse festival, é assim que, após fazerem essas refeições, Marcos nos oferece o lugar em que a Páscoa encontrou assento. Então veja comigo agora no texto bíblico, pois Marcos capítulo 14, a partir do 22, diz que enquanto eles comiam, está falando aqui do cordeiro, está falando aqui dos pães asmos, está falando aqui das ervas amargas. Enquanto eles comiam os elementos da Páscoa judaica, o texto diz que Jesus tomou um pão e, abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Meus irmãos, a Páscoa judaica encontrou assento na ceia do Senhor. Isso tem toda uma relação com o princípio muito comum entre os reformados, que envolve a organicidade e progressividade das Escrituras. Você encontra, por exemplo, o sábado tendo seu cumprimento no domingo. Você encontra, por exemplo, a circuncisão encontrando assento e cumprimento no batismo. Mas você vai encontrar, de igual modo, esses elementos da Páscoa que remontavam o passado, anunciando agora uma mensagem escatológica. E aqueles elementos estavam apontando para frente. O cordeiro que era imolado de 1 ano e sem defeito, era o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, presente naquela celebração e naquela refeição. O vinho que eles tomavam, à proporção da celebração da Páscoa, estava sinalizando o valor e a importância do sangue de Jesus Cristo, que seria derramado, como o sangue do Cordeiro era derramado no passado, para simbolizar o perdão dos pecados. E o pão, este elemento introduzido agora para toda a cristandade, está indicando que o corpo daquele homem, que a pessoa de Cristo, o Emanuel, o Deus que tomou forma humana, na sua humanidade, haveria de ser punido, haveria de sofrer na própria carne, ele haveria de ser morto, como os cordeiros no passado, mas agora a sua morte não necessitaria de uma repetição, pois ele morreu apenas uma vez para purificarmos eternamente dos nossos pecados. É assim que ele toma o pão, e o texto diz que ele o abençoa, e ele parte, e dá para eles, e diz: tomem isto, é o meu corpo. Meus irmãos, é dessa expressão, tomai, isto é o meu corpo, que nós temos alguns significados para a celebração da ceia.
A igreja romana, ou apostólica romana, ela tem uma definição da Eucaristia, onde a hóstia consagrada, ela é transformada literalmente no corpo de Jesus. Cada missa celebrada remonta o sacrifício de Cristo como se ele estivesse sendo renovado naquele momento, muito embora o autor da carta aos Hebreus já tenha falado que a morte de Cristo, ela foi suficiente e ocorreu apenas uma vez. Então, dessa expressão, tomem, isto é o meu corpo, surgiu a doutrina romanista da transubstanciação, onde Cristo é definido como presente na Eucaristia, na hóstia consagrada. Há um outro pensamento sobre essa expressão, tomem, isto é o meu corpo, que é comum entre as igrejas evangélicas de matriz arminiana. Há um pensamento na ceia de que essa expressão remonta à ideia de que a ceia ou a celebração da ceia é um memorial que nos faz relembrar o que Cristo fez e a promessa que ele nos deu de que voltaria. Daí encontrarmos em muitas igrejas mesas e toalhas com expressão em memória de mim. A ideia é de que a ceia é apenas um memorial. Deve fazer os crentes lembrar de tudo o que Cristo viveu e da promessa que ele deu de que um dia ele voltará para restaurar todas as coisas. Mas dessa expressão, tomem, isso é o meu corpo, há uma terceira definição que nos interessa. É a definição comum entre as igrejas protestantes, históricas, calvinistas ou reformadas. É a ideia de que, de fato, a ceia é um memorial, cuja presença de Cristo é real, porém espiritual. Ele não está presente no pão, como pensam os católicos acerca da celebração da Eucaristia. A sua presença não é literal. O pão que utilizamos não vai se transformar literalmente no corpo de Cristo. O pão que utilizamos por ocasião da ceia é o elemento cuja presença de Cristo é real, porém espiritual. Quando ele disse, tomem, isto é o meu corpo, ele está dizendo que ele estaria presente em nossa vida, não somente por meio da terceira pessoa da Trindade, mas a proporção que a nossa consciência nos leva a valorizar esse sacramento da ceia do Senhor, que serve para o aperfeiçoamento do nosso ser e caráter e para juízo daqueles que não compreendem a importância de uma vida em santidade. Pois é isso que Paulo vai dizer quando escreve a primeira carta aos Coríntios para tratar objetivamente sobre esse tema. Então percebam que eles tomaram os elementos da Páscoa, mas percebam também pela evolução da passagem que o texto está indicando que agora um novo sacramento está sendo instituído. Nós já temos aqui a instituição do batismo e agora a ceia vai fechar este compêndio daquilo que a teologia define como meio de graça e que serve para nos abençoar à proporção que nós temos a compreensão do que Deus quer com aqueles elementos. Então o texto diz, verso 22, tomem, isto é o meu corpo,